Em nossa instituição, para realizarmos a nossa prece inicial da nossa palestra pública nesta manhã de domingo, 1º de junho de 2025. Dia igual a este nunca existiu e nunca mais irá existir. Ele é único. E o Pai nos concedeu exatamente para que possamos transformá-lo no melhor possível para todos nós. Agradecemos, sim, a toda a equipe espiritual pelo trabalho, por tudo que tem feito para que esta instituição permaneça de braços abertos, de portas abertas, para os dois planos da vida, os dois planos do existir. Agradecemos à equipe espiritual, na figura da nossa amiga Bárbara Regina e demais trabalhadores, ao Cristo Jesus, que nos concede a dádiva da reencarnação neste planeta, e a Deus Todo-Poderoso, que nos permite existir no universo. Deus nos abençoe a todos. Jesus ilumina-nos nos nossos propósitos do bem, e dessa forma damos início a mais uma atividade em nossa instituição bendita. Que Deus nos abençoe. Bom dia, minha sogra, seja bem-vinda. Bom dia a todos mais uma vez. Bom dia, minha mãe. E vamos nos acomodando. Deixa eu só tirar aqui algo rapidamente e volto para a atividade. Hoje nós vamos falar do egoísmo, a fonte de todos os males da humanidade à qual nós pertencemos. Egoísmo é, na realidade, um assunto e um tema bastante relevante para todos nós. Por quê? Porque todos nós o temos em algum nível, em algum grau, mas nós o temos. Ele, segundo os espíritos superiores, essas entidades venerandas que nos conduzem nos destinos da nossa humanidade, da Terra, em O Livro dos Espíritos, ele é, sim, a maior chaga que a humanidade terrena carrega em todos os tempos. E quanto mais recuarmos no tempo, na história da nossa humanidade, mais o egoísmo fica evidente. Não seria de outra forma a atuação ou a existência, melhor dizendo, da escravidão humana se não fosse pelo egoísmo. Não é? Só se escraviza alguém por egoísmo. Só se maltrata alguém por egoísmo. Só se humilha alguém, só se tira a dignidade de alguém por egoísmo. Não existe outra fonte, outro mal tão arraigado em nós quanto o egoísmo. E ele tem seus filhos, podemos dizer assim. O egoísmo tem seus filhos. E um dos seus filhos, que é o filho mais dileto do egoísmo, vocês sabem qual é? O orgulho. O orgulho é o filho preferido do egoísmo.
nível, o orgulho. Como dizia a benfeitora, da nossa instituição, desta instituição, a amiga Roca, através do médium que lhe servia de instrumento à época, uns mais, outros menos, mas todos o têm. Todos o têm. Não há quem transite desse planeta, com exceção dos espíritos superiores e puros, que são raros. Os espíritos puros desse planeta, eles fazem parte de uma equipe seleta que trabalha diretamente com Jesus. São os espíritos puros. Estes são em menor número em nosso planeta. Quais são, na verdade, a categoria de espíritos que predominam na nossa humanidade? Alguém se lembra? Aqui predomina a categoria dos espíritos superiores? Não. O que vocês acham? Predomina então a categoria dos espíritos bons e benevolentes? Não. Espíritos sábios e prudentes? Não. E espíritos inferiores? Não. Predomina. Allan Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 18, o último capítulo do livro A Gênese, vai dizer: no dia em que não houverem mais homens e mulheres maus na terra, os espíritos maus se sentirão constrangidos a sair da terra, porque eles se sentirão deslocados, não tem mais a quem compartilhar a maldade, quando só houverem homens e mulheres bons na terra. Mas até lá, nós sabemos que a terra é, também dizendo Allan Kardec, no capítulo 3, há muitas moradas da casa do meu pai, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai trazer no item destinação da terra. Ele vai deixar muito bem claro que a terra é ao mesmo tempo. Primeiro ele diz assim: a terra não é um paraíso de delícias. A terra não é um local para se tirar férias. A terra, segundo Allan Kardec e o Espírito Agostinho, é ao mesmo tempo uma penitenciária, ao mesmo tempo um hospital e ao mesmo tempo um local insalubre. O que é um local insalubre? Um local insalubre é um local onde não existe saúde. Aonde não existe saúde. A terra é ao mesmo tempo essas três situações. E aí ele completa dizendo, fazendo uma pergunta, algumas perguntas. Se coloca homens de bem em uma penitenciária? E pessoas de saúde perfeita se colocam em hospital? E nas regiões onde não existe saúde, tem gente com saúde? Também não. Então a terra é lugar de pessoas ou de espíritos doentes, criminosos e em processo de recuperação da saúde. Hospital, penitenciária e local onde não existe saúde. A terra é isso. Por isso nós, ao longo da história da nossa humanidade, vamos encontrar tanta situação difícil e dolorosa em nossa humanidade, não em nosso planeta. Porque o planeta Terra, ele é, na verdade, o melhor lugar para que nós pudéssemos habitar.
desde todos os tempos. Nos oferece uma moradia perfeita. Aqui não falta chuva, para quem gosta de chuva. Aqui não falta sol, para quem gosta de sol. Para quem gosta de regiões onde existe o mar, na terra não falta. Mas também não falta regiões desérticas para quem está acostumado a viver no deserto. Aqui é uma moradia que atende a todas as necessidades de espíritos como nós. Por isso ele é um hospital. Porque espíritos como nós ainda trazemos enraizado, raiz é para baixo, não é isso? Ela se alastra para baixo. Então o egoísmo é isso. Ele é uma raiz bem viçosa que vai se ramificando para dentro de nós. Por isso Allan Kardec chega a perguntar, aqui no livro dos Espíritos de Avante, vai chegar lá, se em algum momento a humanidade deixaria de ser egoísta, pelo fato do egoísmo estar tão presente em nossas atitudes e em nossas ações. Chegará algum momento, pergunta Allan Kardec, em que a humanidade se verá sem este predicado negativo? Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores. E pergunto a vocês, o que vocês acham? Gilson? Sim? Marilene? Minha sogra? É claro, é evidente, porque senão não existiria progresso. E o progresso é uma lei. Todos nós estamos fadados a progredir. Mesmo que em algum momento da nossa caminhada evolutiva a gente não queira, a gente pare, a gente estagne, a gente entre num processo de inércia, a lei do progresso vai nos estimular a seguir em frente, a dar um passo que seja no processo evolutivo. E o progresso, ele é um amigo bastante rigoroso, ao mesmo tempo que ele é um amigo que nos quer bem. O progresso também ele é bastante rigoroso, porque quando nós nos tornamos impermeáveis ao progresso, por deliberação própria, por vontade própria, a gente não quer crescer, não quer seguir em frente, ele se utiliza de um mecanismo para nos fazer caminhar. Alguém se lembra que mecanismo é esse? A dor. A dor. A dor. A dor é o mecanismo preferido do progresso para espíritos como nós, em estado de imperfeição. Porque muitas vezes acontece o seguinte, e isso tem acontecido com muitos de nós: prepara-se uma reencarnação para espíritos como nós, tudo organizado, os benfeitores estão otimistas, ele vai reencarnar, ela vai reencarnar, e dessa vez ela não vai cometer mais o mesmo erro. O egoísmo não vai suplantar nele e nela as boas resoluções que ele ou ela tomou aqui antes de reencarnar. Ora,
participou de eventos, de cursos, de estágios regenerativos. Ele participou, aprendeu matérias, aprendeu informações, colheu informações que lhe serão úteis justamente nos momentos mais decisivos, quando ele ou ela estiver reencarnado. Tudo pronto, tudo organizado. Eis que nós nos deparamos reencarnados. Gilson, por favor, pega um pouquinho daquela água para mim, por gentileza. Nos deparamos reencarnados. E diante da consciência que nos faz relembrar toda a programação, todas as decisões que nós tomamos antes de retornarmos à dimensão física, diante da consciência nos despertando. Muito obrigado, querido. Agora, nos despertando para as responsabilidades assumidas, para os compromissos que foram, olha só, que foram endossados pelos nossos amigos espirituais. Alguns deles disseram, ao nos abraçar na despedida: vá, confie, você não vai estar sozinha, você não vai estar sozinho, eu estarei com você, nós estaremos com você, e nos momentos oportunos nós vamos te relembrar, se porventura você esquecer que você assumiu um compromisso de responsabilidade com você mesmo e com cada um de nós aqui que permanecemos na dimensão espiritual. E a gente vem para a dimensão física e, uma vez de posse do nosso livre-arbítrio, nós nos deixamos levar pelos nossos filhos mais queridos do coração, que se chamam desejos. Os nossos desejos, que vão se tornando caprichos, vão nos tirando do foco reencarnatório. É uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e o egoísmo em nós vai ressurgindo à medida em que a idade física vai avançando. Desde a infância, em muitos de nós, ele já se revela. Desde a infância, em muitos de nós, o egoísmo, ele já se revela. São os brinquedos que a gente não quer compartilhar com ninguém. São nas brincadeiras em que nós, muitas das vezes, mesmo na infância, obrigamos aos nossos coleguinhas, amiguinhos, irmãos e irmãs a se conformarem às nossas ideias, a brincarem dos nossos jeitos. É o egoísmo imperando em cada um de nós. E ele vai. Aliás,
modifico o gesto e ele vai sempre se ramificando com uma raiz cada vez mais profundo em cada um de nós, em nosso ser. E à medida em que nós vamos avançando na idade física, repetimos, mais ele vai se apoderando das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. E aí, feita essa introdução inicial à nossa atividade, eu vou ler aqui, vamos ler, no Livro dos Espíritos, no capítulo 12, das paixões. Dizem os Espíritos superiores, também aqui no Livro dos Espíritos, o Espírito no seu início só tem instintos. Não sei se vocês vão se lembrar disso. No seu início ele só tem instintos. Uma vez avançando, ele tem paixões. É o nosso estágio atual. Somos ou estamos espíritos apaixonados. Nos apaixonamos por tudo, por pessoas, por objetos, por animais, por vegetais, por minerais. Quantas vezes no passado, bom dia, Deus abençoe, seja bem-vindo. Quantas vezes em nosso passado, cada um de nós aqui, reencarnados e desencarnados que estamos nesse salão, já perdemos as nossas reencarnações por causa do ouro, por causa do brilhante, apaixonados pelas coisas, pelas joias, pelo brilho fascinante dos cristais. Quantas reencarnações do passado comprometidas com tudo isto? É a paixão que nos cega perante a razão. E o que está por detrás de tudo isso? O que é que vocês acham? Você deu exemplo de brilhantes essas coisas, mas de trás do nosso lado, apaixonado por terras. O que a gente percebe muito ao longo da história nossa como nosso país no Brasil, houve muitas mortes por conta de terras, fazendeiros, né? Então, por exemplo, agora, pessoal, os índios, o povo, os empresários que vão invadindo essas terras com as suas ambições de medida, evidentemente completamente egoístas. Por quê? Porque eu estou pensando em mim. E esse pensamento em mim, no sentido de destruir seres humanos, no caso os índios, que têm o seu local, têm o seu ambiente, têm o seu habitat, você vai lá e destrói um número de pessoas, que são seres humanos. Exato. Né? Um número de pessoas porque eu quero aquela terra para que eu possa construir algo, para desse algo tirar o meu próprio proveito. Então, trazendo para a gente, sair dessa questão de ouro e brilhante, terras, fazendas, casas, coisas mínimas, a gente faz questão de briga. Exatamente. Eu não vou falar para pessoas totalmente ignorantes, não. Eu falo também de pessoas que têm cultura, que têm entendimento, que têm esclarecimento e que ainda assim, como o egoísmo, o orgulho, fica afiado por essas coisas. Pela posse das coisas. E há um entendimento geral hoje, necessariamente, não precisa se estar hoje na luta de espírita para entender isso. Mas o que a gente percebe filosoficamente, generalizando, é que as pessoas estão compreendendo
É como você falou, perdeu a saúde do corpo, a reencarnação toda que você veio caminhando para chegar a lugar nenhum e voltar para a pátria espiritual. Exatamente. Para quê? Para voltar de novo e pegar o corpo que me deixou? Necessariamente. Necessariamente. Teremos que repetir quantas vezes forem necessárias a lição, enquanto não aprendermos. Quem diz isso? Jesus. Daí não sairás até que pagues o último feitio. Esse pagar, na verdade, é corrigir, é refazer. Estão lembrados? Eita, meu Deus, perdi de ano em ano. Vou ter que repetir a série. Não era assim no tempo da escola? É assim também perante a vida. O pai que abandona seu filho, sua filha, a família, a companheira e onera. O que é onerar? Dobra o peso da responsabilidade que a companheira, a partir de agora, com o abandono dele, terá perante a família, porque ele acha por bem. Olha o que está por trás disso tudo: egoísmo. Por egoísmo, ele acha por bem que o melhor é abandonar o compromisso. Mas, meu amigo, a consciência lhe chama a atenção. Você prometeu para esses dois espíritos que vieram como filho e filha que você os conduziria até a maioridade. Você garantiu para essa jovem que hoje se lhe apresenta como companheira que estaria com ela até o fim, e agora você abandona por egoísmo? A pergunta que a doutrina espírita faz para todos nós: essa atitude egoísta terá consequências? Bom dia, seja bem-vinda. Deus abençoe, meu filho. Terá consequência? Percebe? Então, é o egoísmo. É o egoísmo que está enraizado em nós. Vamos repetir o gesto para ficar muito bem descrito nesse que nos fala e em todos nós que estamos aqui, reencarnados e desencarnados. O egoísmo, ele não faz isso. Ele faz isso para dentro de nós, como uma raiz cada vez mais profunda em nosso ser. Então, não poderá ficar gratuitamente as nossas atitudes de fuga perante a vida, tendo como raiz o egoísmo, tendo como base o egoísmo. Seremos chamados à responsabilidade. Diz o espírito Humberto de Campos, no livro Contos e Apólogos, você vai se lembrar muito bem. Bom dia, sejam bem-vindos. Deus vos abençoe aos dois, tanto mamãe como filho. E perante a vida, todos nós seremos chamados à responsabilidade quando nós fugirmos dos nossos compromissos, tendo como base, como justificativa, egoísmo. Você é lembrar do Humberto de Campos? Isto. Muito obrigado, Deus abençoe. Nós vamos voltar para ele. Ele vai dizer o seguinte no livro Contos e Apólogos: para quem desconhece a lei, a justiça de Deus se apresenta pela misericórdia, porque ele ou ela é um desconhecedor. Lembram de Jesus?
o servo que não sabia da vontade do seu senhor e fez coisas dignas de castigo, será menos castigado do que aquele que sabia da vontade do seu senhor, mas mesmo assim fez coisas dignas de castigo. Esse, por sua vez, será rudemente castigado. Então o Humberto de Campos diz: olha, para o ignorante, a justiça do Pai se faz representar pela misericórdia. Para aquele que conhece e que mesmo assim comete erros, a misericórdia do Pai se faz representar pela justiça. É o inverso. Por quê? Porque ele sabia, nas palavras, utilizar as palavras de Jesus, ele sabia da vontade do seu Senhor, mas mesmo assim cometeu desatinos, cometeu erros. Então ele será responsabilizado. Quando eu digo ele, eu estou falando todos nós, reencarnados, desencarnados, masculino, feminino e tudo mais que possa acontecer. Não importa. Seremos responsabilizados. Porque independentemente do gênero que possamos representar enquanto reencarnados, nós somos espíritos imortais. E temos responsabilidade perante a vida. Inúmeras responsabilidades perante a vida. E é necessário que nós paremos para observar isto. Porque será a nossa conduta de responsabilidade que vai oferecer a esses espíritos que estão chegando hoje também o senso e a noção de responsabilidade. Ensinar a cada um deles, a cada uma delas, através do nosso exemplo positivo, que toda atitude, toda escolha terá uma consequência. E que nós seremos responsáveis por cada uma delas. Sejam positivas, sejam negativas ou equivocadas. Seremos responsáveis. E como nós estamos hoje falando de egoísmo, toda atitude, toda escolha, toda ação que nós cometemos, que vamos de encontro às leis que regem o universo, tem como base o egoísmo. O egoísmo é o pai de todas as chagas da humanidade. Vamos repetir o que falamos na introdução dessa atividade. Historicamente, a humanidade da Terra vive afundada no egoísmo. Vamos repetir para ficar gravado em nossas mentes e em nossos corações. O porquê a escravidão no planeta? O que é que vocês acham? É por egoísmo? Foi por egoísmo? O que é que vocês acham? Continua sendo pelo egoísmo. A escravidão não é de agora, né? Percebe? A humilhação que existe hoje na humanidade, até hoje, é por egoísmo? A perda de dignidade que muitas pessoas impõem a outras, não seria por egoísmo? Então o egoísmo é o pai de todas as chagas morais que nós carregamos. O Espírito Fênelon, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, chega a dizer que
nós somos egoísmo de família, temos egoísmo de família, de caixa, de nação, de nacionalidade. Nós somos tão egoístas e tão orgulhosos que a gente diz que Deus é brasileiro. Deus é brasileiro. Quer dizer que Deus, olha só, vamos para o nosso raciocínio de brasileiro. Deus criou, hoje conhecido pela astronomia, cerca de 5 bilhões de galáxias. Se temos 5 bilhões de galáxias, quantos bilhões e trilhões de sistemas planetários existem em cada galáxia? Perder de vista. Não tem como mensurar. Ele criou isso tudo. E a gente vive num planeta minúsculo, que não é um dos mais evoluídos do nosso sistema solar. O nosso Sol é um Sol de... Exatamente. Não é de quarta, não é de terceira, não é de segunda e muito menos de primeira. A nossa galáxia, chamada de Via Láctea, porque nas noites sem lua e sem a luminosidade das cidades, a gente vai ver uma faixa leitosa no céu. Deu-se o nome então de Via Láctea. É uma via. O nosso sistema solar está na periferia. O que é isso? No cantinho. Lá no cantinho. Não está nem no centro. Está no cantinho. Vamos raciocinando como brasileiro. Como brasileiro. Aí Deus criou isso tudo. E Ele é brasileiro. Ó, onde está a Terra? Um planetóide pequenininho, numa humanidade grosseira. Vamos lá repetir de novo, para quem não estava aqui na hora, lembrando Allan Kardec. É sempre bom lembrar Jesus e Kardec. Terra, destinação da Terra, aí tem que estar lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. É ao mesmo tempo uma penitenciária, um hospital e um local que não tem saúde. É a Terra. Não é paraíso de delícia, não é parque de diversão, não é circo Soleil, não é nada disso. Você não vai para a Terra para se divertir. A gente aqui não veio para a Terra para se divertir. Ah, mas eu preciso de um momento também de distração. Aonde? Na Terra? Você está variando? Ah, então é por isso que você está na Terra. Você quer diversão? Ah, então é por isso que você está na Terra. Agora eu entendi por que você está na Terra. Meu filho, minha filha, você está equivocado. Isso aqui é uma penitenciária. Já viu homem de bem e mulher de bem está em penitenciária preso? Já viu a pessoa com saúde estar em hospital? Não, você está aqui fazendo o quê? Nada. Está bem, só estou bem. Mas estou aqui na enfermaria, número 5, passando um tempinho. Mas por quê? Não, achei por bem ficar aqui no hospital. Para quê? Se você está com a saúde perfeita, só se vai para o hospital. Quem é que vai para o hospital? Doente. Doente é que vai para o hospital. E aí eu vou aqui relembrar, trazer à memória, porque os mais antigos, vocês mais jovens não vão conhecer, muito menos ele, mas quem é mais antigo aqui vai lembrar dos alagados. Estão lembrados dos alagados? Quando descia ali plataforma, que olhava para o lado direito de quem ia, aquela coisa devastadora que existia. Aquela coisa devastadora que era uma chaga no subúrbio ferroviário de Salvador e na própria cidade de Salvador. Ali é uma região insalubre. O que é isso? Uma região que não oferece saúde. Não tem como quem mora ali ter saúde perfeita. Vai ter algum tipo de doença. A Terra também é isso. Novidade. Passando aqui para todo mundo. A Terra também
andando e vai sair de moleta. Melhorzinho, mas não vai sair andando normal, não. Eu estou falando isso do ponto de vista espiritual. Nós estamos em busca da saúde espiritual. Por isso que está na terra. Ah, mas eu achava que era para a gente ir para Cancún, aqui no México, passar as férias, no Caribe. Que coisa! Só se for para se comprometer mais ainda do que você já está comprometido. Percebem que Allan Kardec, aqui no Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos superiores: por que Deus, olha que pergunta extraordinária, preste atenção, por que Deus colocou o prazer ao lado das nossas obrigações espirituais? O que é que vocês acham? Para testar o ser humano, para testar o espírito. Oi? Para testar o espírito, para ser melhor. Passa por aí. Primeiro, para desenvolver a nossa razão. É o que você falou. Isso deve ser uma pegadinha que Deus fez para mim. Deus fez para mim uma pegadinha. Eu tenho que alimentar o corpo, não tem? Todo mundo não tem que alimentar o corpo quando está reencarnado? Logo, não quer que eu mais gosto. Aqui eu vou comer a panela toda. Epa, use a razão. Você não é racional. Para que comer a panela toda? Ah, mas eu gosto. Isso aqui é Ave Maria. Eu agora vou folgar até a barriga da calça. Use a razão. O mundo não vai se acabar com essa muqueca. Percebem? Então eu vou botar um pouquinho. Vou satisfazer a necessidade orgânica. Vou sentir um pouco de satisfação pessoal, que é o dito prazer, mas não vou até a saciedade, que é o que os espíritos superiores dizem. Porque aí, quando eu entro na saciedade corporal, eu deixo de ser um ser humano e passo a ser o quê? Um cachorro. Já falamos isso, vamos repetir. Pegue uma bacia, aquela bacia de alumínio que tinha antigamente, bote cheia de carne e bote para o cachorro. Ele só vai parar, cair do lado assim, ó, com a barriga desse tamanho, até esvaziar a bacia. Mas ele vai comer tudo. Só que ele, criatura, é irracional. Você tem razão. Você não precisa fazer isso. Estamos percebendo que o Pai colocou algumas pegadinhas para a gente? Eu gosto desse local. Sim, mas você não pode ficar aí, tu vai ficar recluso aí dentro? Não. Procure extrair daí o melhor para o seu crescimento espiritual. Então, gente, na raiz de todo esse nosso comportamento apaixonado está o quê? O egoísmo. Allan Kardec vai perguntar no capítulo 12 das Paixões, questão 907. Visto que o princípio das paixões é natural, constitui um mal em si mesmo? A paixão, olha só, que coisa extraordinária. Eu fiz questão de separar essa questão aqui para todo mundo, porque às vezes assim você está apaixonado. Pronto, acabou. Morreu. Não funciona assim. Perante a lei que rege o universo, a paixão, ou as paixões, é um princípio natural. Vamos relembrar o Livro dos Espíritos. Já falamos isso no início, mas nós vamos repetir agora, para ficar gravado aqui e aqui. Dizem os Espíritos superiores: no início, o Espírito, no seu estado inicial, só tem instintos.
Uma vez avançando, tem paixões. Certo? Faz parte do nosso estágio. Nos tornarmos espíritos apaixonados. Faz parte. Visto que o princípio das paixões é natural, constitui um mal em si mesmo, o que é que vocês acham? Vamos conversar um pouco? É um mal em si mesmo? A paixão é o mal em si mesmo. Sim. Não. Se ela é uma coisa natural, em si mesmo. Concordam com Marilene? Discordam? O que é que vocês acham? Vamos conversar um pouquinho. Isabel. Pelo que eu entendi da paixão, vai trazer prejuízo para mim. Trazer prejuízo. Pronto. Está melhorando. Quem mais diz aí? Paixão é um princípio natural. Ela em si mesma é um mal. O que é que vocês acham? Acho que a paixão, às vezes, deixa a pessoa cega, sem racionalidade, né? Aí acaba acarretando um prejuízo. Isso, né? É um mal em si mesmo? Colocou mais. Gilson. Depende da identidade de cada um. Então, ela é ou não é um mal em si mesmo? Ela, a paixão em si, ela é um mal? Não, Acredito que não. Você? Depende? Mas pode ser, pode não ser. Uma necessária para o amadurecimento. Vera? Acho que é. É um mal? Minha sogra, não pode faltar a opinião da senhora. Ei, pelo amor de Deus. A experiência fala mais alto. A paixão é um mal? Não? Então vamos lá, a resposta dos espíritos superiores. Vou chamar aqui os universitários para dar a resposta para a gente. Visto que o princípio das paixões é natural, constitui um mal em si mesmo? Perguntou Allan Kardec. E os espíritos superiores respondem: não. Não. A paixão está no excesso provocado pela vontade. O princípio foi dado ao ser humano para o bem, e as paixões podem levá-lo a realizar grandes coisas. Eu não entendi, não. É o abuso a que ele se entrega que causa o mal. Então, Ela disse que não entendeu. é exatamente, com esse final, é um abuso. Porque quando a pessoa está apaixonada, você perde a razão. Quando ela abusa. Vamos lá, vamos trazer um exemplo. A pessoa tem uma paixão para fazer algo, realizar um projeto. Isso. Deve vir, entendeu? Exato. Só a paixão você consegue realizar aquilo ali. Vamos lá, eu sempre esqueço o nome dele. Qual é o seu nome? Ah, Fábio, isso, Fábio, é fácil. Você gosta de desenho, não gosta não? É apaixonado, não é não? Então fala minha língua. Nós somos apaixonados por desenho. Agora, se trancar no quarto escuro para viver só desenhando, é abuso. Então, aí a gente... Seja bem-vindo, Luiz. Desculpa aí, meu atraso. Sinta-se à vontade. Bom tê-lo aqui entre nós. Então, é o excesso. Estão percebendo? Menino, sai do quarto, não vai sair do quarto, não. Não, porque eu tenho que fazer mais 15 desenhos. Mas você está aí desde antes de ontem. Não, mas está fluindo, eu tenho que desenhar. Abuso. Percebe? Eu deixo de me alimentar, eu deixo de me cuidar, porque eu estou desenhando. Eu sou apaixonado pelo desenho. Já está abusando. Acho que a gente faz essa confusão porque a gente não usa o termo paixão, usa o termo assim, é fanático por isso. A gente quer aprender mais a coisa, escutar mais. Exatamente. Diga, Isabel. Exatamente isso que Maria falou. Porque eu me relacionei ao sentimento. Quando a pessoa está apaixonada, tem dois corações dentro dos olhos, então perde a razão. Acredita e vai seguindo até acontecer algo que faça acordar, entendeu? Por isso que eu disse que traz prejuízo para nós. E uma coisa, nós somos muito assim, reducionistas. O que é uma pessoa reducionista? Vamos lá, para a gente compreender. Todo mundo aqui se diz espírita, não é? Não se diz espírita. Eu vou reduzir o meu conhecimento a espiritismo. Eu sou reducionista. Olha, tem um livro de química extraordinário, você quer ler? Não, só ler espiritismo. Eu estou reduzindo o meu
Está querendo o quê? Está dizendo o quê? Está ensinando o quê com isso? Nós somos assim, né? Nós estamos ainda nesse nível. Não, criatura. É só para você se aprimorar aquilo que você já sabe. Se aprimore. Mas eu sou espírita, só leio o livro espírita. Isso aí eu não quero não. Eu estou reduzindo o meu nível de conhecimento. Estão percebendo como nós somos extremistas? Então, quando alguém diz assim, eu sou apaixonado, aí vem na nossa mente, mas por quê? Por que você está apaixonado, criatura? Sim, mas não é ninguém. Eu sou apaixonado pela minha profissão. Amo o que faço. Adoro. Eu não trabalho por dinheiro. Eu trabalho por convicção e por ideal. Dinheiro não é consequência. Eu sou apaixonado pelo que faço. Percebe paixão? Então nós somos reducionistas? Estamos. Eu estou nas nuvens. Por quê? Apaixonado. Por quê? Não é por quem não. Não é por ninguém não. Não é por ninguém não. É pelas coisas que eu realizo. É pelas coisas que eu faço. Nós precisamos desconstruir em nós esse processo reducionista que ainda existe em nós. E esse processo reducionista tem como raiz, imagine quem que está na raiz desse processo meu? O egoísmo. Eu estou sendo egoísta. Que hoje nós temos a vacina, os remédios, muitos remédios que estão solucionando. Ontem, lá no passado, a tuberculose não tinha cura. Hoje tem. Ai, meu Deus, eu estou com tuberculose. Durante 6 meses você vai tomar essa injeção aqui. Volte aqui e faça o exame. Não é negativo, foi curado. Ontem não. Não. É por conta da paixão que hoje nós temos tudo isso que está aqui ao nosso redor, que vem beneficiar a nós do corpo físico, para que a gente possa continuar aqui por mais tempo. Isso. Imagina se não existisse, como colocou aí o Ministério, essa paixão, acho que a gente nem chegava a 30, 40, 50 anos, porque qualquer doença, pronto, passa embora. Com certeza. Só vai até os 30 anos. Não era assim no passado? Exato. A idade máxima que tinha lá atrás era 30, até 30. Hoje vai até 100 e pouco, né? 100 e pouco. Com certeza. Com certeza. A estimativa de vida. O Brasil já foi considerado um país velho. Inusitado isso. O Brasil está sendo um país velho. Ficando. Todo mundo já está no lucro. Passou de 70 anos é lucro, gente. Você não quer? Poderia até 60. Ficar aqui em Matusalém, 220 anos, para quê? Meu pai já vai fazer 96. Percebe? Partir de um lugar para outro. E você também precisa se renovar, atualizar a informação e conhecimento para voltar novamente. Diga, Isabel. Mas aí que essa questão da paixão, a gente gostar, mas não demasiadamente. Isso. Porque a paixão, Controle, né? no seu excesso, vai gerar complicações. Mas nós devemos ser espíritos e aproveitar o nível de paixão natural que existe em nós para avançarmos como espírito. Dá tempo ainda. Tem vamos dizer assim, uma classe. Quem ainda não conheceu, busque conhecer. Item 100 no Livro dos Espíritos. Escala espírita. Me corrija se eu estiver errado. Então, tem uma classe que tem a categoria, né? E tem a classe. Primeira, segunda, terceira classe. Não, então é categoria. Uma categoria de espírito. Uma ordem. Isso, então é classe. Muito obrigado. Que é a classe dos espíritos neutros. Vocês sabem qual é a característica de uma pessoa neutra?
Neutro é aquele, isso aqui é um muro, hein? Olha só, isso aqui é um muro. Tem um lado de cá e tem um lado de cá. O neutro está onde? Em cima do muro. Ele ainda não se definiu se vai para um lado, se joga para lá ou se joga para cá. Ele fica aqui. Se a coisa estiver favorável do lado de cá, ele vai. Se a coisa estiver favorável do lado de cá, ele pula para cima do muro, depois vem para o lado de cá do muro. E fica nisso. É o oportunista, o volúvel, o que ainda não sabe o que quer perante a existência e perante o seu processo evolutivo como espírito. Quem que diz isso? Paulo de Tarso, em uma de suas cartas aos Romanos. Ele vai dizer o seguinte: olha, Paulo é extraordinário. Não bata de frente com Paulo, não, que você vai se chocar. Ele diz o seguinte, e falou em tom severo: quente ou frio, morno, nunca. Ou você é quente, ou você é frio. Morno em cima do muro, nunca. Se decida. Conheci muita gente que ficava assim: eu não sei, o que você acha que eu devo fazer? Não sei, a reencarnação é sua. O amigo espiritual já me disse isso muitas vezes. Às vezes eu parava assim: o que eu vou fazer agora, meu Deus? Eu não sei o que fazer, está difícil. Precisa. E aí, meu amigo, você que está reencarnado. A reencarnação é sua, quem tem que decidir é você. Busque na sua inteligência que você é capaz para isso. Você reencarnou para isso. Eu não posso dizer o que você tem que fazer. Você tem que descobrir. Amigo espiritual bom é assim, que ele é ao mesmo tempo amigo e inimigo. Ele é ao mesmo tempo as duas coisas. Então, é por aí. Porque o egoísmo, ele se disfarça de muitas coisas. O egoísmo se disfarça até de bondade. Vamos exemplificar para a gente saber aqui. Isso acontece, a gente é muito cheio disso, gente. A gente é muito cheio disso. Aí diz assim: olha, vou lhe dar esse livro de presente, mas é seu, viu? É seu. Se qualquer dia eu vir na mão de alguém, não lhe dou mais nada. Egoísta. Aí eu dei um livro, né? Aí no dia que não tive coragem de dizer isso, eu dei um livro. A Vera, aí um dia eu passo o livro para onde mais eu não registrei mais nada. Eu só registrei um livro que está na mão de Marilene. Aquele livro eu dei a Vera. Deixa eu ver esse livro aí. Dou esse livro com dedicação para a Vera Lúcia, minha amiga. Ela te deu? Foi, ela disse que já leu, passou para mim para eu ler, e daqui eu vou passar para outra pessoa. Não dou mais nada, Vera. Não dou mais nada, não sabe aproveitar o que ganha. É egoísta. O egoísta, ele é egoísta até quando ele faz bondade. Quando ele tenta fazer bondade, quando ele tenta fazer caridade, ele é egoísta. E aí a gente precisa se vasculhar para ver se a gente não tem um pouquinho disso na gente. Não é? Para ver se a gente não tem um pouquinho disso na gente. Ou muito, né? Ou muito. Então, é para isso que tem. É por isso que está aqui agora, faltando 2 minutos para as 9. Para que a gente possa aprender a se autoavaliar, a se auto-perceber. Finalizando, quer dizer uma coisa, Luiz? Se autoconhecer. Agostinho. Agostinho vai uma pergunta, Allan Kardec faz uma pergunta aos espíritos superiores. Agostinho acha de responder, que é um espírito sábio. O que eu devo fazer para deixar de ser, desativo a minha linguagem, deixar de ser uma criatura má? Agostinho vai dizer assim: fazer o que os antigos diziam, conhece a ti mesmo. Kardec, que é um espírito prático, objetivo, vai a fundo. Eu reconheço a relevância dessa máxima extraordinária, fantástica, boa frase de efeito, mas na prática, como é que a gente deve fazer
me diga aí na prática como é que deve ser feito. Aí Agostinho, primeiro que na segunda resposta, ele já disse que é ele se auto-identifica, que ele vai iniciar a resposta assim: fazei como eu fazia quando aí estava. A resposta é extraordinária. A gente não para refletir. Veja o que ele diz: fazei o que eu fazia quando aí estava. Significa que ele não está mais aqui, percebe? Na resposta está explícito que ele não está mais aqui com a gente. Ele já está em outro lugar, e de onde ele está, ele diz que estava aqui. Isso já é um ensinamento para a gente. E segundo, todas as noites, ao final do dia, eu passava em revista o meu comportamento e via aquilo que tinha sido negativo e aquilo que tinha sido positivo. Isso, para se tornar hábito, é umas 3 reencarnações com a gente. Ele fez isso em uma reencarnação só, porque era um espírito resoluto. Com a gente, somos espíritos relatos, vai demorar umas 3 a 4 reencarnações para a gente colocar isso como um hábito em nós. Todo dia, cheguei de noite, deitei na cama. Botei o corpo na cama. Hoje eu não fui bem, eu dormi. Apagou. Não fez revisão nenhuma de si mesmo. Não temos esse hábito ainda. Ainda não transformamos isso em hábito. E a gente precisa fazer isso. Então, senhoras e senhores, resumindo, porque chegou o nosso horário, egoísmo. Ele não é uma árvore que cresce, ele é uma raiz que se aprofunda em nós. Nós precisamos usar um antídoto, sabe aquele remédio que bota na planta, lá no caule, na base, para secar a raiz? Esse remédio chama-se o quê? Para finalizar? O contrário do egoísmo. A pessoa que não é egoísta, ela é caridosa. É o exercício da caridade que vai matar essa raiz que existe em nós. Que Deus nos abençoe.